Eu sou João André da Rocha, tenho 47 anos e nasci em São Bernardo do Campo, em 1975. Vim para Sertãozinho com menos de 2 anos de idade. Estudei em Sertãozinho e fiz magistério. Comecei a dar aula bem cedo, e daí dei aula em quase todas as escolas da cidade. Comecei pelo Bruno Pieroni. Dei aula de educação infantil, educação fundamental, educação de adultos. Dei aula na antiga FEBEM, hoje Fundação Casa. E trabalhando com teatro, com bloco do Mané Gaiola, contação de histórias. Fiz artes cênicas, enveredei mais para o campo da produção, do teatro, das artes performáticas. E fui trabalhar com arte-terapia, arte-educação. Fui dar aula na PUC em São Paulo. E aí entrei no ambiente acadêmico. Fiz o curso de mestrado em comunicação e semiótica. Tive um convite de ir para a Inglaterra como professor convidado. Fui ensinar performance, cultura brasileira, trabalhar com direitos humanos. E daí desenvolvi projetos no Brasil, no Acre, Rio de Janeiro, São Paulo, interior de São Paulo. Voltei para Sertãozinho depois desse rolê. E é isso. Hoje a gente tem trabalhado em vários projetos de desenvolvimento social, de desenvolvimento sustentável, envolvendo educação, cultura. E estou fazendo uma graduação em psicologia e acabei de fazer uma licenciatura em artes visuais. Iniciar com cultura e com arte em Sertãozinho sempre foi muito fácil. A cidade tem essa tradição de teatro, música, né? Então, desde da época que eu estudava no Bruno Pieroni, a gente vivia montando peças e tinha show de calouros, era muito divertido. Mas aos 15 anos teve um convite que foi, eu fazia grupo de iniciação ao teatro com o Américo e tinha um colega que era o Sandro. O Sandro quebrou o braço e precisou de um substituto para ir de palhaço animar a festa com a Sueli. Sueli de Souza já era amiga da gente, amiga dos meus pais, da minha mãe. E então eu comecei a animar festa de palhaço com a Sueli aos 15 anos e daí nunca mais parei. A gente se envolveu com o bloco do Mané Gaiola e continuei fazendo teatro, contação de história. E esse foi o início. O Sertãozinho tinha uma efervescência bem grande cultural. A gente pode ver essa potência cultural ainda na cidade. Mas há um tempo eram muitos grupos, muitos projetos, muitas atividades que aconteciam. Então sempre foi uma possibilidade de um início bem precoce, né? Nas artes e na cultura. Não foi diferente comigo morando aqui em Sertãozinho. A cultura tem tido um papel muito importante na minha vida. É um pouco difícil de me imaginar sem estar envolvido com arte, com cultura. Acho que nessa história de desde cedo tá com disponibilidade para me envolver com gente de teatro, de artes populares, convivendo com uma época bem áurea do carnaval em Sertãozinho também, e com música, né? Eu acho que propiciou uma maneira de olhar a vida que é uma maneira onde a gente sabe que tudo é criação e convenção, né? Então, se for tirar o que é de realidade, a gente tem um trabalho bem difícil, porque quase tudo é cultura. E eu tenho percebido com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo, e a idade vem trazendo para a gente um olhar com mais perspectiva sobre a vida e sobre o mundo.
Isso tem reforçado a importância do olhar sobre a cultura, né? Do olhar de como eu sou, como a gente é, mas que poderia ser diferente se o contexto fosse diferente, se as pessoas fossem diferentes, se os nossos interesses mudassem, a gente viveria num mundo diferente. Então, eu acho que a cultura é essencial. Na minha vida, eu tenho gratidão por ter tido a oportunidade de ter essa vivência. E eu espero e adoraria que todas as pessoas pudessem ter essa vivência cultural também, para poder ter uma perspectiva um pouco mais colorida da vida e do mundo, né? Se me perguntar, a cultura é uma ferramenta importante para a transformação? Vou te falar que o fazer cultural é uma ferramenta muito importante para a transformação. A cultura é algo interessante de se falar, porque cultura é muita coisa e cultura tem sido usado para a dominação também das pessoas, né? Você vê quando fala que uma pessoa não tem cultura. Não existe pessoa sem cultura. Todas as pessoas têm cultura. O que as pessoas precisam fazer é despertarem para reconhecer qual é a sua cultura. Quem sou eu? De qual cultura eu faço parte? E então a gente despertando e sabendo quem é a gente dentro de um conjunto de costumes, de hábitos, de valores, de ética, de moral, tudo isso é cultura. Não é só o campo das artes, né? Mas envolve o comportamento, o jeito que a gente trabalha, o que a gente produz, por que a gente acorda de manhã. Tudo isso é determinado pela cultura. Então, fazer cultural é uma maneira de a gente estar processando e questionando o tempo inteiro. Quem sou eu? Quem somos nós? Por que nós acordamos hoje? Por que nós estamos fazendo isso? E tocando o bonde para frente, porque a história não para. Mas o fazer cultural é essa ferramenta de transformação nesse sentido, né? No sentido de trazer a consciência e propiciar o questionamento, propiciar a reinvenção, né? A originalidade, a criatividade. São todas habilidades que a gente consegue a partir desse questionamento. Qual é a minha cultura? De onde ela vem? O que é o meu papel dentro desse grupo ao qual eu pertenço, que tem essa cultura? E como que a gente está lidando com os nossos valores e para onde a gente está indo, né? Então, parecem coisas básicas, mas a gente não está fazendo isso o tempo inteiro, né? Muita gente, nós, muito tempo da vida, andando como zumbis ou como gente que está amordaçado, né? Ou não está desperto para a própria realidade. Então, sim, o fazer cultural, o envolver-se, o questionar, o recriar, né? Quem nós somos, participar dessa recriação, é uma ferramenta essencial para a transformação, e eu digo mais, para a felicidade e satisfação do ser humano, né? Porque senão a gente vira o quê? Uma peça de uma engrenagem e a vida passa e o tempo de vida, que é um tempo de descoberta e de contato com as outras pessoas, com as coisas do mundo, né? Esse contato a gente faz dentro da cultura, dentro do fazer cultural. Quando a gente vai falar de cultura, tem alguma coisa que a gente sempre vai pensar como a cultura é organizada na cidade, como é organizada no estado, no país, né? Então, aí é um desafio também, quando a cultura entra na administração pública. Porque se pensar que todo mundo tem cultura, que as pessoas precisam despertar para qual é a sua cultura
e a gente criar condições para todo mundo vivenciar a sua própria cultura. A gente está falando de diversidade. Então, se pensar em Sertãozinho, a cidade é uma cidade com um potencial cultural muito grande, e aí a gente está falando não só da cultura das artes, está falando da cultura de como se lida com a terra, de como se lida com o comércio, de como se constrói as casas, como as pessoas se vestem, como as pessoas se comunicam. A gente está falando de comportamento humano numa ideia de cultura que os seres humanos estão construindo. Então, um desafio bem grande quando a gente está trabalhando com gestão pública de cultura para conseguir fazer essa diversidade, né? É igual cuidar de um jardim que você tem que colocar todas as diversidades de planta no jardim e fazer todas sobreviver. A gente teve uma experiência que foi esse tempo à frente da gestão da cultura em Sertãozinho. Foi muito bacana, porque já tinha um trabalho sendo feito por colegas que tinham passado na gestão de cultura anteriormente, mas existia uma necessidade de criar essa diversidade, de ampliar a participação. Então, eu recordo com bastante alegria como foi uma explosão de participação mesmo, né? Não foi simples, foi desafiadora essa explosão de participação, porque a diversidade exige da gente muita paciência, muita atenção, muita resiliência, muita capacidade de ouvir, dialogar, né? E aí foi interessante ver como a gente estava convidando as pessoas de todas as partes da cidade para despertarem para isso, né? Então vieram iniciativas muito bacanas, foram o Céu das Artes que apareceu na nossa gestão, foi aberto com essa coisa de levar um polo de cultura e de participação social cidadã ali para uma outra área da cidade. Então, essa coisa da descentralização que a gente estava falando muito nos polos culturais na época, né? Convidando a pensar que a atividade cultural poderia acontecer em outros prédios que não eram centros culturais, mas um CRAS, um centro de saúde, poderia ter um ponto de leitura, a aula de balé, de capoeira, de música, poderiam acontecer nesses outros centros de atenção social, de atenção à saúde, nas escolas, né? E o que isso gera? Isso gera um interesse das pessoas pela vida comunitária. E aí que está a força de transformação e de integração da cultura. As pessoas participando, a gente viu ali o potencial que esse boom cultural, essa efervescência cultural que a gente estava convidando para as pessoas proporem e abrirem parcerias novas, e a gente abordando para achar recursos para ajudar no orçamento que era pouco da cultura, o orçamento oficial. A gente viu ali, naquele ambiente cultural, um outro ambiente que era o ambiente do turismo. Estavam ali os dois irmãos, cultura e turismo, e a gente viu também essa participação acontecendo, trazendo empresários, empreendedores do ramo do turismo, do comércio, da hotelaria, entrando nessa efervescência de o que eu posso fazer, o que eu estou fazendo, como você pode me ajudar, o que eu te ajudo, o que a gente vai fazer hoje, mas pensando para daqui 3 anos, 10 anos, como é a cidade, a Sertãozinho que a gente quer viver daqui a um tempo. Então, esse tipo de discussão começou a trazer outras discussões, acessibilidade. Eu lembro da Feira do Livro que a gente fez na Praça 21 de Abril, e daí tinha que colocar então uma rampa para ter acessibilidade. A rampa está lá no coreto da praça, e daí não dava para falar da história da cidade se o museu não tivesse aberto para essa diversidade. Então precisava ter acessibilidade. Então, acessibilidade física, acessibilidade de conteúdo começou também a transbordar das nossas discussões culturais. E é essa cidade que a gente vê e que a gente sonha, uma Sertãozinho efervescente, uma Sertãozinho que tem para contribuir no cenário de São Paulo e no cenário do Brasil como modelo, como a nossa cidade tem sido desde o início, um modelo na agricultura, no comércio, na literatura, na liderança política. A gente também tem esse potencial de, na nossa cultura,
oferecer essa diversidade e essa potência nas mostras de teatro, nos festivais de música, nos festivais de dança, nos concursos de literatura, nas feiras do livro, e coisas que às vezes desaparecem e que é só com a nossa participação e com o envolvimento de todo mundo que a gente faz isso tá vivo. Então a cultura ela não pode depender unicamente da ação política, ela precisa da participação de todo mundo, e a diversidade é ponto essencial para a gente cultivar a paz, a harmonia e a capacidade de produção e de convivência no Brasil. Se a gente não estimular e não se estimular para se acostumar com essa diversidade, a gente não vai ter muito futuro. E é muito difícil falar de Brasil. Eu lembro uma vez que me procuraram para me contratar para dar uma consultoria sobre cultura brasileira para um teatro, eu estava morando na Inglaterra, e eu fui muito sincero, como eu, um paulista, branco, de São Paulo, que morou em Sertãozinho, ia falar sobre Brasil. Então eu acabei dando algumas introduções, a gente fez alguns encontros para falar sobre a história do Brasil, contexto brasileiro, mas eu convidei aquelas pessoas inglesas para virem para o Brasil e conhecerem a cultura brasileira. É muito difícil falar de cultura brasileira. Então, para falar de Brasil, a gente tem que entender que Brasil é um projeto, né? Existiu um empreendimento que era uma empresa de Portugal que chamava Empresa Brasileira, né? Era um projeto de colonização e de exploração. Então, desde o começo, o Brasil teve muito forte essa questão de que tinha alguém que tinha cultura e o resto não tinha, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com isso, porque a gente acabou de falar, né? Todas as pessoas têm cultura. A gente precisa se livrar dessa dominação branca, dominação da Europa, de que quem não é europeu é sem cultura, né? Porque daí a gente começa a olhar a história do Brasil e ver que foi uma história de violência, o que as mulheres têm falado muito, uma história baseada no estupro, o que o movimento negro tem falado muito, uma história baseada também na exploração, o que os povos indígenas, que são muitos no Brasil, que a cultura brasileira também é baseada no genocídio. Então, o que a gente faz com essa carga de intolerância, de opressão, se não a gente criar um ambiente onde a diversidade consiga viver em paz, né? Onde a gente consiga se respeitar. Então, o que eu tenho para falar sobre o Brasil é que nesse momento em que o país parece estar polarizado entre dois campos, é preciso a gente parar e entender que não são dois lados, são inúmeros os lados. A gente precisa sair dessa caixinha do bem e do mal, do que é certo, do que é errado. A cultura que está acontecendo na periferia é menos cultura do que está acontecendo no centro? Não. Talvez essa cultura esteja vivendo na periferia, sendo massacrada, as pessoas que vivem na periferia não têm nem o direito de se verem enquanto seres humanos que possuem cultura. É esse tipo de dinâmica que a gente tem que parar no ambiente cultural também, né? Então, o artista ou a pessoa que se apresenta como a pessoa que tem a cultura, essa pessoa não serve mais para nada hoje em dia. Isso daí serviu na época da colonização, serve ainda para quem está querendo vender, né? A cultura, ela não é produto. Existe a indústria cultural, isso é uma coisa. Mas usar da minha cultura para dominar e para subjugar outra pessoa, chega, esse tempo já passou.
Então o Brasil está precisando desse tempo, e aí o desafio é interessante, porque como que a gente faz para pensar sobre tudo isso? Fazendo cultura e tendo um processo educativo, educacional de participação. Poxa, mas aí você vê, né? Para suprir a necessidade de paz e de cultura de diversidade, a gente precisa de cultura, vira uma roda, né? Então, o que eu tenho para falar é um convite para a gente se dedicar a ouvir o outro e entender que mesmo aquilo que não pareça fazer sentido para mim, é importante que esteja no mundo, né? Então, se a gente não quiser falar de cultura, para ficar mais fácil, né, vamos falar de natureza. Então, se eu olhar em volta e só tiver cana, é um dos desafios que a gente tem vivido em Sertãozinho há um tempo. Então, a gente viu aparecer o açúcar orgânico. Eu lembro que orgulhoso eu fiquei quando eu entrei num primeiro café num outro país que eu estava viajando a trabalho, e tinha açúcar orgânico brasileiro no café. E era desse potencial que estava falando há pouco, que Sertãozinho tem. E a gente tem esse potencial de trazer soluções para o Brasil e para o mundo, porque a gente está em Sertãozinho e está em São Paulo, que são lugares que têm poder aquisitivo, né? A gente pode acordar de manhã e decidir, a maioria, o que fazer. Essa não é a realidade. O Brasil tem faces muito tristes e violentas. Muito obrigado à equipe da TV Câmara, à Câmara Municipal de Sertãozinho, por essa oportunidade de estar conversando com vocês. Obrigado a você que acompanhou mais essa reflexão sobre cultura hoje. E fica um convite para participar. É muito importante para o desenvolvimento cultural, ninguém tem dúvida da importância da cultura no Brasil, e é pela participação que a gente faz cultura. Então, o que eu tenho para fazer o convite é você que tem vontade de fazer alguma coisa, montar uma peça de teatro, pintar, declamar poesia, escrever um livro, procura gente que está com esse mesmo desejo, faz um grupo e começa a botar a cara na rua. O que eu tenho para falar de geral, visitando tantos projetos e tantas cidades, a situação deve piorar um pouquinho, então a gente tem que se preparar para um conseguir dar a mão para o outro, conseguir dar a mão para a outra, e a gente conseguir entrar numa fase mais colorida, mais pacífica, mais tranquila e mais gostosa. A gente fala de cultura, cultura é muita coisa, então eu deixo aqui também o meu apelo para quem está na administração pública. Às vezes você não está trabalhando numa área que chama cultura, mas não existe comportamento humano que não tenha aspectos da cultura. Então, se você está trabalhando com educação, com indústria, com comércio, está trabalhando com saneamento básico, está trabalhando na agricultura, pensa que você está fazendo cultura também, e aí olha com mais carinho para as gerações que estão vindo por aí, para a gente deixar de legado um mundo mais saudável e culturas mais bacanas, porque o que a gente tem carregado até hoje, nem tudo é bom de se comentar. É isso, desejo a todos muita paz, alegria e vamos em frente.